Qual foi a crença que você ainda teve que superar depois do segredo? Porque você superou muito para ser capaz de criar algo assim, algo com tanto Sim. movimento. Mas ainda tinham outros pensamentos negativos que ainda te pegavam? Ah, sim, a maior era que eu era abundante. Essa foi a Era a maior, sua crença porque limitante? Ou sim, foi com essa que fui criada. Não podemos pagar, não temos o suficiente. E o dinheiro entrava nas minhas mãos, escorregava pelos meus dedos, as coisas quebravam. O universo faria isso para colocar dinheiro em minhas mãos. Quer dizer, tirado como de puff você? tira isso? Sim, porque eu tinha essa crença de que não tinha dinheiro em abundância e que eu estava sempre na luta. E isso veio dos meus pais. Deus os abençoe, eles são lindos. Mas isso veio deles, não podemos pagar por isso e todas essas coisas. Eu fui criada com isso, como muitos de nós somos. A, a maior coisa que eu tive que superar foi a crença. Foi a crença na falta de dinheiro. E eu sabia que precisava superar isso para o segredo, para varrer o mundo. Para atrair e trazer para você, é? Sim, porque se eu não superei isso, como poderia. Por que que o dinheiro ia vir para você? Exatamente! É. Tive de superar isso. Eu E como você trabalhei, superou isso, esse fiz muito. pensamento de não ter o suficiente, de que você não era digno de dinheiro? Eu não mereço isso pra mim. Como você fez a transição para uma abundância? Eu fiz por muitas coisas. Eu tentei muitas coisas, todos os tipos de. Eu estava experimentando. Simplesmente andava na rua e dizia: ah, prosperidade, todo mundo respirando, prosperidade. Eu faço todas essas afirmações. Estou respirando prosperidade em cada respiração que dou. Minha substância é prosperidade. Sou abundante. Sou digno. Então, eu diria todas essas afirmações. Eu as teria todas penduradas no apartamento em que eu estava hospedada e para que eu as visse e as lesse todos os dias. Isso foi apenas uma coisa que eu fiz. Então, o que eu faria, a maior coisa era porque na época eu estava com uma dívida incrível. Eu estava fazendo segredo e simplesmente não tinha dinheiro para fazê-lo. E eu Uau! comecei com 2 milhões de dólares em dívidas, atenção, por causa de um monte de shows que deram muito errado. E Porque você estava assim, produzindo shows de TV na época, sim, eu certo? estava, Ok. então, quero dizer, 2 milhões em dívidas fazem parecer que eu tinha muito dinheiro. Eu nunca tive nada parecido com esse dinheiro, mas esses filmes em particular que estamos fazendo ultrapassaram o orçamento, e assim comecei com 2 milhões em dívidas. Uau! Lembro que descobri o segredo, fui ao meu contador e disse: você tem que fazer o que for preciso para manter minha empresa à tona. Vou fazer algo que vai mudar o mundo. Faça isso, você mantém minha empresa funcionando. E ele Uau! apenas disse ok. E então eu tirei, oh meu Deus, eu estourei todos os cartões de crédito que eu tinha até o limite. Hipotequei minha casa até o limite absoluto. Tirei o cheque especial da minha empresa para poder fazer o documentário. E Uau! assim, eu tinha uma dívida esmagadora chegando em mim e eu precisava de mais dinheiro para progredir. Foi uma jornada de absoluta falta. E a falta foi apenas uma expressão do que eu fui criada. E eu tive que dar a volta por cima. Uma das coisas que eu gostava era quando eu ia e recebia. Aí você recebia suas contas ou contas pelo correio. Não era tudo online. E então eu vou para o, eu para o correio e eu fico tão grande. Uau! E imediatamente meu estômago gostava. Meu E se alguém Deus! já esteve nessa situação onde você simplesmente não tem dinheiro suficiente, você tem todas essas contas, é uma sensação horrível. E todo o meu corpo se contrairia e eu saberia. Isso é atrair a falta de dinheiro. E isso não é atrair a abundância. Eu costumava fazer essa coisa de agradecer e ouvir música e fazer o máximo de coisas que pudesse fazer eu me sentir muito bem. E eu diria a mim mesmo, sou abundante e nada se oporia. Nenhum pensamento se oporia. E eu disse, certo, agora é hora de abrir o e-mail. Estou me sentindo muito bem. E então eu abri as notas e olhava cada uma como se fosse um cheque. Imagino que seja um cheque, Uau! não uma conta. Então você fez um jogo na sua Eu cabeça que coloquei dizia, um jogo na ok, minha isso é um mente, cheque de 100 mil sim. E eu dólares. dizia, uau, veja todos esses cheques que recebi na minha conta hoje.
E assim eu faria isso. E então eu abria e dizia, uau! Eu faria um cheque de $160 e um cheque de $2.300. E aí eu senti que não era. Eu somaria todos e foi o quanto eu recebi hoje. E então eu pensava, você sabe, eu preciso receber mais dinheiro do que isso. Eu acrescentaria zeros às contas. E eu fingia que era, em vez de $160, um cheque de $16.000 que estava vindo para mim. E assim eu somava tudo e recebi todo esse dinheiro. Esse foi um dos outros jogos que joguei. E então eu fiz algo bastante radical. Foi um experimento e teste e todas essas coisas que eu fiz para que eu pudesse dizer o que funcionava e o que funcionaria para as pessoas. E então eu pensei, qual é a maneira que eu posso me sentir realmente bem com o dinheiro? Quando você não tem o suficiente, é muito difícil se Bem sentir bem com o difícil. dinheiro. Realmente difícil. E assim pensei, qual é a única forma de me sentir bem com o dinheiro? Está bem. A maneira de eu me sentir bem com o dinheiro é se eu der algum. E assim o que eu Mas e precisava se você não era... tiver dinheiro para dar? Retirei no meu cartão de crédito. Uau! Tirei essas notas de $20 do meu cartão de crédito. Eu acho que eu poderia chegar a $100 ou algo assim. Tirei todas essas notas de $20 e eu pensei, certo, vou andar na rua e disse ao universo, mostre-me para quem dar. E assim eu andava pela rua e olhava para os rostos de todos. E eu não sei se você já fez isso em sua vida. É tão silenciosamente andar pela rua e olhar para os rostos das pessoas com o coração aberto. E eu estava derretendo, olhando para todos os rostos dessas pessoas. E então foi incrível, porque o universo apenas me mostraria para quem dar, como se esses garotos saírem de uma loja e estivessem contando seu dinheiro. Eu não tenho o suficiente para conseguir isso. Eles estão querendo comprar algo na loja. E eu apenas dei a eles $20. E eles falaram, obrigado, senhora! E correram de volta na loja para pegar os sorvetes ou o que quisessem. E era uma sorveteria, eu acho, na frente. E então eu simplesmente desci a rua dando esse dinheiro e, na verdade, acho que havia 2 ou uma nota de $20 que simplesmente parei. Não estava mais claro para quem dar. Então parei. Você sabe que isso foi numa sexta-feira. E na segunda, eu recebi $25.000 na minha conta de um lugar que eu nunca, jamais poderia ter esperado. Uau! Muito poderoso. Certo. É Isso não loucura. é alguma E coisa? existem outros testes ou joguinhos que você tentou para mudar seus pensamentos e, de certa forma, brincar com sua mente e se ver de forma mais Sim, eu abundante? fiz. Fiz lista de todas as coisas que ia conseguir, todas as coisas que ia comprar quando o dinheiro chegasse. Fiz todas essas listas e imaginei que já tinha essas coisas. Eu lembro que eu estava tipo, eu quero uma casa no oceano. Eu realmente fui com tudo. Isso foi apenas uma lista. Uma das coisas de que me lembro é que sempre quis uma Land Rover a vida toda, e isso estava além de qualquer coisa que eu pudesse pagar. E, especialmente na Austrália, eles têm preços loucos, mas ainda assim, eu coloquei na lista e coloquei todas essas coisas na lista. Mas, curiosamente, fiz isso porque era uma maneira de virar dinheiro. Mas, quando o segredo foi lançado, eu não me importei com nada disso, porque... E eu nem me importei. Tudo que importava era o que eu tinha lançado no mundo. E agora estava no mundo, nunca poderia ser tirado. E isso é o que me importava mais do que tudo. É que isso ia cair nas mãos das pessoas. Mas ainda assim, tenho que te dizer, tenho todas as coisas da lista. Aqui tem uma vista incrível do oceano. Acabei comprando uma Land Rover. Mas fiz muitas práticas e compartilhei essas práticas em muitos livros. E também criamos um aplicativo, que era o segredo do dinheiro. E assim há muitas das práticas que eu coloco nesse aplicativo. Eu era apenas dedicada, Uau! porque eu sabia que isso era uma grande coisa para as pessoas e que se eu posso fazer isso, qualquer um pode fazê-lo. E tudo o que você tem a fazer é continuar fazendo isso até não sentir mais falta, até que não haja mais pensamentos surgindo e dizendo, ah não, você quebrou.
Pensamentos onde você está olhando para o dinheiro indo com maior contração. Outra coisa que eu fiz, eu imaginei que com aquelas contas que eu abriria, imaginava que estava dando dinheiro a essas pessoas e ajudando suas famílias. E tendo isso, eu imaginava isso também. Isso era outra coisa que eu fazia quando pagava uma conta. Eu realmente me sentava e pensava em todas as pessoas que trabalhavam naquela empresa e em todas as suas famílias. Eu sentiria os sentimentos de tudo isso. Então eu pensava em todas as indústrias que atendem a empresa para a qual eu estava pagando dinheiro e que todo o dinheiro que eu estou pagando afeta todas essas pessoas e ajuda suas famílias e as ajuda a conseguir comida. E então, essa foi outra maneira que eu me senti muito bem em relação ao dinheiro. Uau! Você já desejou que o segredo chegasse na sua vida mais cedo? Tipo no começo da carreira, ou você tá num lugar e pensa, cara, como eu podia usar essa grana 10, 15 anos antes, ou você tá simplesmente grata pelo que você tem exatamente agora? Ei, seria bom se tivesse vindo mais cedo. Mas eu só... Você estaria preparada? Não, acho que o tempo do universo é perfeito em tudo. E eu não acho que eu não sei que eu teria ouvido. Não sei. Eu precisava que cada coisa que aconteceu na minha vida acontecesse. E eu tive alguns anos realmente difíceis antes de 2004. E então 2004 foi uma loucura. Por isso me derrubou no chão. E eu olhei para trás em todas essas coisas e sou muito grata por cada uma delas, porque eu precisava que todas essas coisas dessem errado para me levar ao lugar onde cheguei. Uau! E eu sou tão grata. E eu poderia ter vivido minha vida inteira sem encontrar nada e acho que sim, sou abençoada. Não é interessante que muita gente que foi entrevistada passou por algum tipo de grande ruptura na vida em Sim. algum momento, e não é interessante que seja difícil para a gente realmente crescer e encontrar a sabedoria que a gente precisa quando as coisas estão indo bem ou estão mais ou menos. Mas é quase como se a gente precisasse ter algum tipo de colapso, por exemplo, uma experiência de quase morte, um rompimento, um divórcio, uma lesão corporal, uma perda na carreira, para que a gente possa se ligar e dizer alguma coisa está acontecendo, não está funcionando e eu preciso encontrar resposta para me ajudar a melhorar minha vida. E por que você acha que é tão difícil para a gente buscar e encontrar a verdade? Sim, eu acho que é porque... E eu diria para as pessoas, você não tem que sofrer. Quer dizer, eu escrevo o livro para que elas não tenham que sofrer. Mas parece que acontece assim. E acho que existem algumas razões para isso. Acho que quando entramos em colapso, há uma parte de nós que se rende um pouco. Se eu pensar naquela noite em que eu descobri o segredo, eu joguei isso várias vezes na minha mente e definitivamente eu estava... Quero dizer, não era o ego que tinha tantas ideias e opiniões. Eu sempre disse, naquela noite, que o desespero era tão grande dentro de mim que meu ego pulou em um cavalo e saiu dali. Uau! Isso é o que eu... Porque penso que acabou de colapsar e por isso houve esta enorme abertura. E nessa abertura veio tudo. E assim... Só precisamos derreter. Nossos corações precisam se abrir e precisamos tirar isso do caminho. Esse lugar nenhum que pensa que sabe tudo. Tire isso do caminho e nossos corações se abrirão. E então, oh meu Deus, é incrível! E, infelizmente, pode levar a circunstâncias muito desafiadoras para que isso aconteça. Infelizmente ou felizmente, somos todos exatamente iguais. Temos exatamente o mesmo potencial. Nosso DNA espiritual é perfeito. Mas essa perfeição nunca se expressa corretamente por causa desse paradigma. É um condicionamento em nossa mente subconsciente. Você vê muitas pessoas brilhantes que não conseguem alcançar o sucesso.